Jesus Cristo foi um homem judeu, rabino, nascido há 2000 anos, por volta do ano 4 a.C., na região da Palestina. De acordo com a Bíblia, Jesus é o Messias, o Filho de Deus. Centenas de anos antes do seu nascimento, foram registradas profecias acerca do seu nascimento. Maria, uma jovem virgem, foi visitada pelo anjo Gabriel durante seu ano de noivado. O anjo anunciou que Maria teria um filho, gerado pelo Espírito Santo, que este seria o Messias e que se chamaria Jesus. José, que estava noivo de Maria, teve dificuldade em crer no que ocorrera e pensou até em anular o casamento. Mas foi visitado por um anjo em sonho confirmando o feito milagroso. O nascimento e primeiros anos de Jesus. O Império Romano fez um censo em toda a região, o que obrigou José e Maria a retornarem à sua cidade natal. Jesus nasce em Belém, numa estrebaria. José e Maria receberam a visita de pastores e magos do Oriente, que teriam vindo visitar o rei dos judeus, que as escrituras sagradas haviam prometido. O rei Herodes, que era o governador romano da Judeia, ficou sabendo a profecia que anunciava o nascimento do novo rei dos judeus. Temendo a popularidade dessa profecia e de um levante rebelde contra seu governo, Herodes mandou que fossem mortos todos os meninos de menos de 2 anos. Ao saberem que Herodes pretendia matar Jesus, o casal fugiu para o Egito, onde viveram até que Herodes morresse. Quando isso aconteceu, eles voltaram para Nazaré, cidade da Galileia, onde Jesus cresceu e viveu até o início de seu ministério. Quando, ainda adolescente, visitou com seus pais a cidade de Jerusalém, deixou os mestres da lei boquiabertos com a sua inteligência e a profundidade do seu conhecimento das escrituras sagradas. Jesus era judeu, de etnia e nacionalidade judaica. Aprendeu o ofício de José, a carpintaria. Jesus teve irmãos e irmãs, vivendo com seus pais até os seus 30 anos. Jesus não se casou e nem teve filhos. Muitos perguntam se Jesus era negro ou branco. Jesus teria traços comuns das pessoas do Oriente Médio: pele corada, cabelos curtos e barba. A Bíblia diz somente que Jesus era um homem de aparência simples, como as profecias já haviam revelado. O batismo e início do ministério. O batismo de Jesus marca o início do seu ministério. Após ser batizado nas águas por João Batista, que era seu primo, e um profeta que havia anunciado a sua chegada. Lá Jesus foi batizado, teve um encontro com Deus Pai e o Espírito Santo e, em seguida, foi levado ao deserto. No deserto, Jesus passou por uma experiência extrema, se dedicou ao jejum e à oração por 40 dias, sendo provado pelo diabo no seu conhecimento da lei e na sua dedicação. O segundo passo do início de seu ministério foi a escolha de seus discípulos. Jesus escolheu a dedo os que seriam seus seguidores mais próximos, chamados de apóstolos, permitindo que uma multidão o seguisse e o ouvisse. Às margens do mar da Galileia, Jesus chamou os 12 discípulos a quem também designou apóstolos: Simão, Pedro, André, Tiago, filho de Zebedeu, João, Filipe, Bartolomeu, Natanael, Tomé, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Judas, Simão, o Zelote e Judas Iscariotes, o traidor. Os milagres de Jesus. Em 3 anos de ministério profético, ensinando e pregando o reino de Deus, Jesus realizou milagres e maravilhas por onde passou. O primeiro milagre de Jesus foi num casamento. Segundo a passagem no Evangelho de João, Jesus transformou a água em vinho. Jesus realizou muitos outros milagres. Na Bíblia são registrados 37 milagres. Entre eles, estão a multiplicação dos pães e peixes, o caminhar sobre as águas, inúmeras curas de paralíticos, cegos e surdos, e a ressurreição de pelo menos 3 pessoas. Além de milagres, Jesus ensinou e pregou ao povo. Jesus exortava e explicava temas complexos através de parábolas. Existem ao todo 44 parábolas de Jesus no Novo Testamento. A crucificação e morte de Jesus. A cada milagre, Jesus atraía uma multidão ainda maior. Isso incomodava os religiosos da época, que começaram a conspirar contra sua vida. Judas Iscariotes, um dos discípulos de Jesus, se ofereceu aos fariseus para entregar Jesus Cristo em troca de dinheiro, 30 moedas de prata. Na última ceia, Jesus anunciou aos discípulos que seria traído e morto. Mesmo triste, mas ciente do seu propósito, celebrou a Páscoa. Angustiado, Jesus foi ao Monte das Oliveiras para orar. No lugar chamado Getsemane, Judas Iscariotes entregou Jesus Cristo às autoridades. Logo após traí-lo, Judas tirou a sua própria vida. Naquele mesmo lugar, Jesus realizou seu último milagre antes de ser crucificado. Jesus restaurou a orelha do servo do sumo sacerdote, que fora arrancada por Pedro,
Esse é o discípulo. Jesus foi julgado no sinédrio pelos sacerdotes, depois o entregaram às autoridades romanas. Pilatos não via motivos para condená-lo, mas o povo preferiu soltar Barrabás e crucificar Jesus, algo que fizeram com altos gritos.